Amém? Quantos estão felizes aqui nessa noite? É isso aí. Precisamos expressar a nossa felicidade, a nossa alegria. E a nossa alegria é Cristo Jesus. Amém? Olhe para o teu irmão e diga assim: a sua alegria não é um estado, nenhuma condição. A sua alegria tem um nome e é uma pessoa. E o nome dela é Cristo Jesus. Quem pode aplaudir o Senhor por isso? Amém? Se puder, deixe ligada. Deixe ligado, tudo ligado. Para mim é melhor. Boa noite a todos vocês mais uma vez. Quem não me conhece, meu nome é Jéssica. Eu sirvo nessa casa como pastora juntamente com meu esposo, Leonardo. E meu coração muito se alegra em poder compartilhar a palavra de Deus com vocês nessa noite. E eu creio no meu espírito que assim como essa palavra, ela criou um efeito muito grande no meu interior, ela também irá gerar um efeito muito grande no seu interior. Olhe para o teu irmão e diga assim: cuidado. Diga: cuidado, porque todas as vezes que você se expõe, está na presença do Senhor, o Senhor faz o que Ele quer no seu interior. Amém? E eu queria convidar vocês a abrir a palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo 5, no versículo de número 13. Aleluia, Jesus. Senhor, eu oro para que nessa noite Teu Espírito tenha liberdade, meu Pai, para tratar do nosso interior. Que o Senhor encontre em nós acessibilidade, disponibilidade. Nesse momento nos despimos, meu Pai, de toda resistência. Nesse momento derrubamos todo o edifício que o Senhor não edificou. E nos colocamos como terra, meu Senhor, boa, terra preparada para receber a Tua semente, que é a Tua palavra. Senhor, eu profetizo, meu Pai, sobre a vida dos meus irmãos nessa noite. Que o Senhor abra o entendimento deles, meu Pai. E eles possam, meu Senhor, desfrutar desse momento precioso que é estar na Sua presença. Que seja repreendido agora, meu Pai, em nome de Jesus, todo movimento estranho, meu Senhor. Toda movimentação que não vem da Tua parte, toda inquietação, aleluia, toda agitação no interior de cada filho Teu nesta noite, que caia por terra em nome do Senhor Jesus. E o Teu Espírito encontre liberdade para trabalhar no interior de cada um deles. Amém, irmãos? Quem pode levantar as mãos comigo e dizer assim: Senhor, eis-me aqui, como uma terra preparada para receber a Tua palavra. Amém? Quem achou diz assim: eu tenho a palavra. Mateus capítulo 5, versículo 13 diz assim: vós sois sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurará o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado e pisado pelos... Vamos ler mais uma vez, e agora eu quero ler com toda a igreja no 3, amém? 1, 2, 3. Vós sois sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, gente, se eu falasse que quem falasse mais alto ganharia R$100 agora, meu irmão, eu ia ver uma disputa de agudos, de graves, eu ia empurrar, eu ia ouvir ecos aqui, né? Mas o que nós vamos ganhar é algo mais precioso, que é a compreensão da palavra. Então, mais uma vez eu vou te dar essa oportunidade de lermos todos juntos em uma só voz, no 3. 1, 2, 3. Vós, aleluia,
para nada mais presta senão lançado fora, ser pisado pelos homens. Amém? Glória a Deus. Ao longo desses dias, o Espírito Santo ele tem ministrado muito no meu coração a respeito do sal. Em uma madrugada dessas aí, eu estava orando e eu ouvi o Senhor me ministrar, procurar, conhecer os atributos do sal. E logo eu fui, compreender. Eu cheguei nesse versículo e eu busquei compreender qual foi o contexto que o Senhor Jesus estava falando. Porque o Senhor, Ele é contemporâneo, ao seu tempo. E Ele falava de coisas que aconteciam no seu tempo. E estudando algumas parábolas, às vezes tem alguns irmãos, Antônio, que tem um pouco de dificuldade. Porque ouve algumas parábolas e não entende. Mas a galera que era daquela época, quando ouve as parábolas, conseguia compreender. Porque no tempo deles se trabalhava muito com a terra, se plantava muito. E por isso que em alguns versículos mesmo tem uma passagem que o Senhor fala a respeito de que o semeador saiu a semear e tal e tal. E todos nós já conhecemos essa passagem. Então o Senhor Jesus, ele sempre buscava uma figura do seu tempo para poder falar uma realidade que talvez se ele falasse às claras, muita gente não ia entender. E aí eu mergulhando nessa palavra do capítulo 5 de Mateus, o Espírito ele ministrou tantas coisas e eu oro ao Senhor para que eu consiga transmitir tudo aquilo que ele ministrou no meu coração. Quando eu fui procurar estudar acerca do sal, eu pude compreender que o sal, ele é matéria da água do mar. Diga assim, o sal é matéria da água do mar. Ou seja, a água salgada do mar produz o sal. E o sal, para ele chegar naquele estado no qual nós comemos, ele passa por um processo terrível. A galera que trabalha nas salinas bombeia a água do mar até um ambiente, tipo um tanque muito raso. E ali ele deixa aquela água salgada, aquela água do mar, durante mais ou menos uns 6 meses. E com o calor, o vento e o sol, aquela água ela é evaporada. E aí o que acontece? Os trabalhadores vão tirar também o excesso, porque não é toda a água que é evaporada. Então eles têm que ir lá com a máquina, tirar aquele excesso e retornar novamente para o mar. Quando eles acabam esse processo, a gente consegue enxergar o sal em forma de pedra, como se o sal fosse uma pista de gelo. Quem já viu aqui uma pista de gelo? Amém? Alguém já conseguiu ver uma pista de gelo? Por televisão a gente vê, quem não tem acesso. Então fica no tanquezinho raso, fica aquele pistão de sal. E ali eles quebram, viram pedras e eles amontoam e levam para a refinaria. Ou seja, aquele sal ainda é o sal integral, ainda é o sal com nutrientes, com os minerais corretos. O sal tem 84 tipos de minerais que é benéfico para a minha saúde e para a sua, enquanto ele está da sua forma integral. E aí o Espírito de Deus começou a ministrar tanta coisa que eu fico assim, Senhor, calma, para poder administrar tudo isso, porque vem uma revelação em cima da outra. E algo interessante que eu entendi é que o Senhor Jesus estava falando para os seus discípulos que nós devemos ser o sal da terra. Só que não é o sal insípido, e ainda um segundo sal que eu descobri, que é o sal manipulado, que é esse sal que vende no mercado hoje, é o sal refinado. Quando esse sal integral, ele passa pelo processo de refinaria, eles com processos químicos retiram todo
os minerais do sal, deixando somente o sódio, se eu não me engano, e o potássio, não me recordo direito, mas ele só fica 2 tipos de minerais. E esse excesso de sódio é o que faz mal para a nossa saúde. E o que eu pude entender é que o Senhor, Ele quer que eu e você seja o sal integral, o sal sem corrupção, o sal sem nenhum tipo de mistura química, sem nenhum tipo de manipulação humana. Existem 3 tipos de sal: o sal integral, o sal insípido, que é o sal sem sabor. Esse sal insípido, lá na época do Mar Morto, né, alguns estudiosos falam que por causa de alguns motivos climáticos, né, lá o sal fica meio sem sabor e ele fica meio que misturado com o terreno. Então ele é um sal barrento, ele é um sal que é misturado com a terra. E é esse sal insípido que o Senhor, Ele não quer que a gente venha a ser. Porque o pó da terra fala da carnalidade. Mas se eu e você repararmos, o sal, ele vem da onde? Das águas do mar. Quando o sal é misturado com uma quantia muito grande de terra, de barro, o sal não presta, o sal não tem sabor e ele não tem utilidade. Era o Senhor Jesus dizendo para os seus discípulos que Ele não queria filhos misturados com a corrupção. Ele não queria filhos misturados com a carnalidade, porque o homem foi criado do pó da terra. O Senhor estava dizendo para os seus discípulos que Ele queria os discípulos como algo íntegro, integral, no natural. Amém? Olhe para o seu irmão e diga: na sua vida não pode ser encontrado nenhuma mistura. O Senhor, Ele te quer em uma única essência, irmãos. A palavra está dizendo que nós devemos ser o sal da terra. Como nós estamos nos comportando com essa geração? Como nós estamos nos comportando diante dessa geração corrompida, diante dessa geração caída? E naquela época, olha que coisa incrível. Naquela época, com a chuva, com o inverno, Jerusalém, alguns lugares eram pedras de mármore, né? Eram aquelas pedras polidas, bem lisas, e era muito escorregadio. Então esse sal que não prestava, que estava muito barrento, muito misturado com a terra, ele prestava como um antiderrapante. Ele era lançado no chão para que o povo não escorregasse. E era nesse contexto que o Senhor estava falando. Se o sal for insípido, para nada mais ele presta, a não ser para ser pisado, a não ser, aleluia, para ser pisado pelos homens. E tem, irmãos, humilhações em nossas vidas que não é o processo de Deus, não, é a nossa desobediência quanto à voz dele, que faz com que a gente se misture com a carne, e a carne faz com que a gente seja humilhado pelos homens. E às vezes a gente fica perdido dizendo assim: meu Deus, esse processo é do Senhor, esse processo é o Senhor fazendo, é o Senhor operando. E muitas vezes não é Deus, irmãos. Muitas vezes não é Deus. A nossa desobediência ao Senhor faz a gente, aleluia, perder a nossa essência, faz a gente perder o nosso real sentido. Ei, você foi gerado, aleluia, para expressar a imagem genuína do Cristo ressurreto, do Deus perfeito. Tudo aquilo que faz com que venhamos estar misturados tira de nós o nosso potencial como sal, tira de nós a nossa capacidade de fazer alguma coisa. Quem usa aqui sal misturado com terra? Quem faz comida aqui com sal misturado com terra? Ninguém. Porque o sal, quando ele tem um teor muito grande de terra nele, ele não presta para nada. Ninguém quer comer, ninguém quer usar.
Mas eu profetizo que você será uma geração diferenciada. Amém? Que você será uma geração íntegra, uma geração genuína, aonde reflete a imagem genuína do Cristo, aleluia, poderoso e glorioso. Será que você pode aplaudir o nome do Senhor? Aleluia. Irmãos, o sal, ele tem tantas utilidades. Ele tem tantas utilidades. O sal, ele presta para poder fazer com que os alimentos sejam conservados. Olhe para o teu irmão e diga assim: você é a conservação, olhe, da humanidade. Naquela época não tinha energia, não tinha geladeira, e eles colocavam sal nos alimentos para poder conservar os alimentos. Você já reparou que uma carne cheia de sal, posta no sol, ela seca, mas ela não apodrece? Porque o sal, ele tira todo o processo de decomposição da carne ou do alimento. O sal, ele preserva o alimento. O sal, ele faz com que o alimento não se perca. Então, quando Cristo estava dizendo que você era o sal da terra, Ele estava dizendo que você era responsável para que a raça humana não se perdesse, que você era responsável de fazer o seu papel nessa terra. Será que tem alguém aqui nessa noite que pode dar um glória a Deus? Nós temos essa função de trazer a preservação para a humanidade, irmãos. Quantos irmãos aí fora não querem escutar o evangelho, porque existem pessoas que se dizem filho e dão mau testemunho? Quantas pessoas aí não querem ouvir falar de Jesus, porque existem alguns representantes aí fora, que não é mais o sal íntegro, já é aquele sal insípido, ou é o sal refinado que é manipulado. E as pessoas endurecem o coração, não querem mais ouvir, não querem mais saber. Mas, irmãos, eu quero te dizer uma coisa: independente da corrupção do homem, independente da falha do homem, independente dos erros do homem, Deus é Deus, aleluia. Ele é genuíno, Ele é poderoso e Ele é soberano. Então não importa se tem pessoas aí fora que são sal insípido, que são sal manipulado. Ei, você precisa ser, aleluia, uma voz para essa geração. Você precisa declarar publicamente que você é o sal da terra, aleluia, que você é a imagem e a semelhança de Cristo Jesus. Quantas vezes a gente diz aí, Lu? Nada, é tudo safado. Esses crentes não prestam. Irmãos, não é porque existem alguns errados que de fato as coisas não aconteçam. Não é porque existem alguns médicos errados que a medicina não tem a sua funcionalidade. Não é porque existem alguns engenheiros errados que a engenharia não presta. Não é porque tem alguns filhos que se dizem filhos aí fora errado que o reino de Deus não exista. E eu e você fazemos parte do reino de Deus. Eu e você temos essa responsabilidade, aleluia, de levar o reino de Deus para outras pessoas, de manifestar o Senhor Jesus aonde quer que nós venhamos estar. Amém? Olhe para o teu irmão e diga assim: não seja sal insípido e nem sal manipulado. Porque o que a gente tem visto muito aí fora é isso. É muita carnalidade, é muita manipulação, é muito fermento na farinha, é muita coisa misturada. E a gente às vezes critica, mas a gente também faz. Muitos dos que apontam também estão nesse rol.
Mas o Senhor, Ele quer nos colocar à prova. O Senhor quer nos colocar, aleluia, diante de circunstâncias, para declarar aí fora que independente de toda a corrupção, eu e você decidiu não nos corromper. Eu e você decidiu não nos vender. Amém, irmãos? E você sabe o que é que eu acho interessante nisso tudo? É que no processo, né, de salgar o sal, ou de salgar a carne, me perdoe. Quem sabe o que é carne do sol e carne do sertão aqui? Eles colocam sal, né, para poder salgar e fazer a carne de sertão e a carne do sol. O que me chamou a atenção hoje, eu estudando, o Espírito estava me trazendo essa revelação, é que a carne do sol ou a carne de sertão, quando a gente quer muito comer, a gente não pode comer ela do jeito que está. É verdade? Quem come carne de sertão aqui sem escaldar? Tu vai morrer. Não dá para comer. Magno come, Magno? Não, Magno não faz isso com ele. Então, todas as vezes que nós queremos comer a carne do sol, carne de sertão, a primeira coisa que a gente vai lá é fazer o que? Escalda a carne. Mas o sal não é bom? Por que eu tenho que escaldar a carne para comer? Irmãos, o Espírito me revelou que existe uma medida exata. Você pode ser sal, mas se você for um excesso muito grande, você acaba perdendo a utilidade. Ninguém come uma comida salgada demais. Por mais nobre que a comida seja, por mais cara que a comida seja, se a carne estiver muito salgada, se a comida estiver muito salgada, ninguém quer comer. E o Espírito ministrou em mim dizendo isso, que existe uma medida exata para todas as coisas. E o que é que acontece nesse processo que a carne é posta no fogo, né? Você coloca ali na água na panela, liga o fogo. Quando chega em uma determinada temperatura, o sal é extraído. Quem é a água novamente? Às vezes a gente passa por tribulações, Alisson, e somos postos no fogo porque nós crescemos em excesso. E o Espírito Santo tem que nos escaldar para que a gente chegue na medida perfeita. Aleluia! E assim acontece nas nossas vidas. Você já reparou que tem situações que o Senhor, Ele deixa a gente passar pelo vale da sombra da morte. O Senhor deixa a gente ser moído. O Senhor deixa a gente ir lá no deserto, se alimentando lá no deserto de gafanhoto e mel silvestre. Existem momentos na nossa vida que a gente precisa passar por esse processo. Aí você me pergunta assim, pastora, quando é esse momento? É quando nós estamos em excesso. Deus, Ele tem uma medida exata na sua vida. Deus, Ele tem uma medida exata, aleluia, para o seu interior. Deus, Ele tem uma medida exata para que você manifeste a Ele, igreja. Aleluia. Não é porque funciona com Ed que vai funcionar comigo. Não é porque funciona com Vanessa que vai funcionar com Larissa. Não, Deus, Ele tem uma medida exata para cada um. Amém? Aí você me pergunta assim, pastora, como eu descubro a medida exata? Só Elcio quer saber, depois eu te conto, Elcio. Quem mais quer saber aqui? Amém? Nós só descobrimos a medida exata quando nós passamos a nos relacionar com Deus. Você já reparou que uma pessoa que faz curso de culinária, faz uma faculdade, né, de gastronomia, ele precisa estar indo todos os dias para que ele conheça os ingredientes e a medida exata de tudo.
Muitas vezes nós somos preciosidades, mas nós não sabemos como funcionar. Muitas vezes nós somos ainda esse sal íntegro, mas nós não temos ainda a medida exata. E o que vai fazer com que eu e você passe a expressar Cristo na medida exata? O nosso relacionamento com Ele. Igreja, nós precisamos nos relacionar com Deus. Nós precisamos nos relacionar com o Pai. O Senhor é Deus de relacionamento. O Senhor não é Deus de fast food, aonde você chega 5 minutos, ora, e acha que tudo ali já está ótimo, porque você dedicou apenas 5 minutos do seu tempo. Deus não quer 5 minutos do seu tempo. Deus, Ele quer relacionamento. E quem se relaciona todo o tempo, amém? Meu Deus, precisamos compreender, irmãos. Nós somos sal, somos. Mas você não sabe, às vezes, manifestar a medida exata de Cristo. E às vezes o excesso acaba afastando as pessoas de você. Quantas vezes os nossos familiares não nos querem por perto? Quantas vezes as pessoas não nos querem por perto? E aí a gente fala, não, fulano não me quer por perto, porque a luz agora não se mistura com as trevas. Não é nada disso, irmãos. Quantas pessoas dentro da sua casa não acreditam nesse Deus que você serve? Porque ainda que você seja sal, você está tão excessivo. Tão excessivo. Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. E está repreendido, e está isso, e está criando um ambiente hostil. Ei, você tem aquele que é o amor. Manifeste a Ele, acabou. Não tem, não, irmãos, não tem briga. Não tem problema. É manifestar. A igreja tem que aprender a manifestar Cristo em amor. A igreja tem que aprender a manifestar Cristo na medida exata. Tem muito excesso, tem muita mão do homem, tem muita carnalidade no meio. Ei, Deus está contando com uma geração, aleluia, que está integral, que está na sua íntegra, que está na integridade. Deus está contando com uma geração equilibrada, uma geração que tem a medida certa. Meu Deus, o Senhor, Ele tem uma medida exata para você, Léo. O Senhor tem uma medida exata para você. E nós precisamos aprender a nos relacionar com Deus. Nós precisamos, irmãos. O Senhor não foi religioso. Nós temos que ter um espelho. E quem é o nosso espelho? Quem é o nosso espelho, igreja? Quem é o nosso espelho, igreja? Jesus. E em Cristo não havia religião. O quanto a religião tem tirado as pessoas de conhecer a verdade. O quanto a religião tem privado as pessoas de desfrutar da verdade. Nós precisamos, aleluia, nós precisamos andar em uma medida de obediência, para que possamos expressar a Cristo na íntegra, para que precisamos impartir de Cristo, irmãos. Nós precisamos impartir de Cristo. Existe uma geração caída, uma geração chorando, uma geração clamando, e nós somos a resolução. Nós somos a resolução dos problemas de uma geração corrompida. Nós somos a resolução de uma geração sem sabor, de uma geração sem vida, porque nós carregamos a vida. Nós carregamos a vida de Cristo. E minha irmã, não é difícil não. Às vezes as pessoas falam assim, como é difícil expressar o Senhor. Como é difícil, não. É só você deixar Ele governar a sua vida. É só você deixar Ele manipular a sua vida, Ele direcionar a sua vida. Quando Cristo está no centro de tudo, irmãos,
as coisas fluem. Quando Cristo está no centro de todas as coisas fluem. Se você pegar a medida exata do sal e colocar em uma carne, você não vai precisar escaldar ela. Ontem nós comemos uma carne, não foi isso, filho? E foi nesse momento que me chamou a atenção. A carne não precisou ser escaldada, porque ela tinha a medida exata de sal. Eu sei que o Espírito Santo de Deus está falando com pessoas aqui nessa noite. Aleluia. Que você será a medida exata. Você será a medida exata para a sua família. Você será a medida exata, aleluia, para o seu esposo. Você será a medida exata para essa geração caída. Aleluia. Não haverá excesso sobre a sua vida. Você não precisará novamente passar pelo processo, aleluia, do fogo. Aleluia. Onde você terá que chegar a uma temperatura onde os problemas irá te perturbar de tal forma que você voltará para o centro da vontade de Deus. Não, isso não vai acontecer na sua vida. Eu profetizo nessa noite. Levanta a sua mão, que você expressará a medida exata de Cristo Jesus nessa geração. Só quem crê, aplauda Ele. Aplauda o nome dEle. Oh Deus, aleluia. Espírito Santo de Deus, nós precisamos manifestar essa medida exata, igreja. Precisamos andar em comunhão com o Senhor. O Senhor, Ele tem prazer em se relacionar com o homem. O Senhor tem prazer em se dar, em se revelar, aleluia, para o homem. E na medida que nós obedecemos a Deus, nós crescemos, aleluia, a estatura exata. Irmãos, exatidão não tem nem falta e nem sobra. Exatidão não tem, aleluia, desperdício. Exatidão não tem falta. A exatidão, ela é exata. Ela tem a quantidade certa. Ela tem a quantidade necessária. E nós precisamos ser isso. O Senhor Jesus estava falando para os seus discípulos nessa passagem. Porque o desejo dele não é te ver pisado pelo mundo. O Senhor não quer te ver humilhado por pessoas. O Senhor não quer te ver, aleluia, maltratado, humilhado. O Senhor não quer te ver, aleluia, escorraçado. Nessa noite você tem a oportunidade de desfrutar dessa vida, igreja. Nessa noite você tem a oportunidade de desfrutar dessa medida exata de Cristo dentro de você. Porque você foi chamado para fazer a diferença no ambiente. Você foi chamado, aleluia, para trazer preservação ao ambiente. Porque você foi chamado para trazer sabor, aleluia. Você foi chamado para chegar em um ambiente onde tudo é trevas e trazer a luz de Deus. Você foi chamado para chegar em um ambiente onde não tinha mais esperança. E todavia, quando eles te olharem, eles voltarão a esperar no Senhor novamente. Porque você foi chamado para fazer a diferença. Você foi chamado por Deus para ser o sal dessa terra. Precisamos ser sal, irmãos. Precisamos ser sal. Precisamos levar Cristo, aleluia, aí fora. Você precisa revelar esse Cristo poderoso que habita dentro de você. Não deixe que os teus desejos, que a tua vontade, não deixe que a tua carne tire de você o privilégio de ser filho de Deus. Aleluia, o privilégio de ser o amado do Pai, as meninas dos olhos. Ainda que esteja difícil, ainda que esteja sacrificial, ainda que você se encontre às vezes sem força, é nesse ambiente que o Senhor se revela. É nesse ambiente que o Senhor chega e diz que não é você que faz, que é Ele que faz. É
nesse ambiente, que você está no fundo do poço, que Ele estende a mão e diz: vem, filho amado, vem como estás, vem como estás, vem como estás. De você nessa noite, é hora de expressar Ele com responsabilidade. A igreja precisa ter responsabilidade, porque existe uma geração que chora, uma geração que clama e que muitas vezes não sabe o que fazer, igreja, e muitas vezes não sabe para onde ir. Mas eu profetizo que você mudará realidades. Eu profetizo que você mudará ambientes. Eu profetizo que decretos de morte cairão por terra, porque onde a planta dos teus pés pisar, o nome do Senhor será glorificado e a vida tomará o lugar da morte. É noite de liberar vida de Deus. Deus te chamou para ser o sal dessa terra. Deus te chamou para ser o sal dessa terra. Aleluia. Oh Deus, nós te adoramos, Espírito Santo de Deus. Nós te adoramos. Chega de ser humilhado. Aleluia. Chega de ser pisado, escravizado pelo poder do pecado. O Senhor te chama nessa noite para ser sal. O Senhor te chama nessa noite para ser luz. Aleluia. Chega de ser escravizado pelo poder do pecado. Chega de estar aprisionado a vícios. Aleluia. Eu profetizo a libertação do céu sobre a tua vida hoje. Aleluia. Que você seja levado a um nível de adoração tão intensa, aonde nada mais importe, só a presença do Senhor na tua vida, só a presença do Senhor no teu coração. Importe para você, que você só queira desfrutar dessa presença maravilhosa.